quais são os impactos culturais nas organizações mediante a Covid-19. Por mais que o isolamento social esteja sendo flexibilizado e que muitos dos segmentos produtivos da economia nacional estejam em funcionamento porque são essenciais, é inquestionável o volume de transformações que a gestão empresarial está enfrentando. As empresas foram compelidas a fazerem mudanças importantes nos seus processos, na sua gestão, nos mecanismos tecnológicos de produção e de segurança, na comunicação, nas estruturas hierárquicas, na organização de seus recursos humanos e, sem dúvida alguma, na otimização de seus recursos financeiros, de fluxo de caixa, dentre tantas outras mudanças que a pandemia provocou. E as respostas tiveram que ser rápidas, em tempo recorde. Mais do que trocar o pneu com o veículo andando, as empresas não tiveram alternativas, foram se adaptando. Já são mais de 80 dias em um novo cenário e ainda sem data marcada para retornar ao cenário que tínhamos anteriormente. Quais foram, então, os impactos culturais nas empresas a partir da decretação do isolamento social e seus desdobramentos? Meu nome é Raquel Nogueira, eu sou gerente executiva de Pessoas e Cultura da Comgás, do Grupo Cosan. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Daniele, da Salt Consulting, pelo convite para participar desse podcast e poder contribuir um pouco com algumas ideias sobre esse momento tão diferente que o mundo está vivendo. De fato, essa pandemia fez com que as coisas mudassem de um dia para o outro na vida de todo mundo e, por consequência, nas empresas também, o que impacta diretamente na cultura. Isso porque muitos tiveram que se adaptar ao que eu tenho chamado de uma realidade transitória, como se fosse um modo de sobrevivência imediata, que são aquelas perguntas: e agora? Como é que eu faço para continuar? O que eu posso fazer e como eu posso fazer? E também essas empresas já tiveram que começar a pensar num cenário futuro, um cenário novo, em que temos que voltar para uma realidade que com certeza vai ser bem diferente. Bom, nesse primeiro momento, então, de adaptação, eu acho que uma coisa bem inteligente que muitas empresas fizeram foi montar grupos de trabalho. São grupos multidisciplinares que acabam tratando de cada um dos temas que vem surgindo e vêm surgindo muito fortes, como frentes específicas de contingência, aquelas que fazem compra de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Outros que estão se juntando para definir algumas medidas certas, ágeis e mais fáceis para aprovação de alguns procedimentos que, de repente, num outro momento, eles poderiam ser mais burocráticos e agora não podem esperar mais. Tem que ser uma decisão na hora. Mas de tudo isso, acho que o que fica mais claro são as ações tomadas que impactaram, que abalaram de fato a estrutura e o tradicional. As empresas tiveram, e algumas ainda estão tendo que se reinventar. Aí sim, eu acho que a mudança cultural entra muito forte. Empresas que não tinham a prática de home office, com estruturas físicas muito grandes, que ainda não estavam inseridas nesse contexto todo digital e estavam aguardando pelo momento certo para implementar tudo isso, por exemplo, elas tiveram que repensar esse modo. Foi o tal do modo sobrevivência que acabou imperando. Se as mudanças culturais são sempre importantes para as empresas, como afetam agora os profissionais em cargos de liderança que respondem por suas equipes e devem trazer resultados no Brasil, nas Américas e no mundo? Como eles interagem com estas mudanças e contribuem para mitigar os impactos negativos? Muitos estão fazendo coaching, mentoring e buscando alternativas para se superarem, patrocinados pelas empresas ou por eles próprios. Profissionais que a princípio já possuem competências especiais, por isso são líderes, mas que precisam agregar mais valor e rapidamente. Como Headhunter, coach e fundadora da Salt Consulting, interajo com os profissionais sempre e com as empresas e tenho conhecimento de que muitos não conseguem atingir seus objetivos, até mesmo porque skills são limitados. Um cenário preocupante, mas desafiador, o que é ótimo para o crescimento sob todos os aspectos.
Olá, meu nome é Amanda Capucho, eu sou diretora-geral de Personal Health na Philips do Brasil. Queria primeiro agradecer a Daniela pelo convite, sempre uma honra e poder dividir um pouquinho os insights, inspirações e provocações com vocês. Comentar um pouquinho sobre a mudança cultural que está acontecendo, né, o impacto que tudo isso está tendo nas organizações. A gente já vinha num mundo de grande transformação, de grandes mudanças, já se falava muito em VUCA World, mas tudo isso veio para acelerar ainda mais essas mudanças, né? E com essa aceleração, obviamente, tem a questão de comércio digital, né? O e-commerce, todas as plataformas digitais ganhando importância e relevância em termos de distribuição de conteúdo, visibilidade da marca, proximidade com o consumidor, mas também o digital dentro da empresa, né? Então, nunca as empresas foram tão ávidas por digitalizar e acelerar todos os elos da cadeia, né? Onde é possível ficar mais digital, como é possível ganhar ainda mais velocidade, capacidade de reação. Então, essa aceleração traz um grande desafio. E o primeiro deles, para mim, é a questão da resiliência. Então, o que vai diferenciar aqueles que vão sair fortalecidos dessa crise é exatamente a capacidade daquela empresa de entender, ler e reagir às oportunidades que estão surgindo, né? E se adaptar a esse novo momento em todos os pontos possíveis, né? O segundo ponto é a questão de positividade. Então, de novo, as coisas estão mudando, está passando por uma crise muito forte. Tem duas alternativas: ou você chora ou você vende lenço. Então, aonde encontrar essas oportunidades, aonde encontrar esses lenços que podem ser pequenas oportunidades, talvez disruptivas, talvez fora do modelo tradicional da companhia, mas que rapidamente a empresa precisa se adaptar e atacar. E aí vem a capacidade de inovação, né? Então, identificar esses nichos e conseguir implementar em muito pouco tempo, né? Eu acho que é uma das grandes diferenciações, um dos grandes desafios aí desse novo momento. E com isso, a liderança, os executivos acabam ficando sob alta pressão, né? É, Tem uma pressão muito grande por resultado, mas tem também uma pressão muito grande para otimização de custo, para redução de custos fixos, para otimização de equipe, e essa pressão, de novo, volta à positividade, porque essa pressão pode ou exercer um efeito muito negativo e um clima muito ruim, ou atacar ela de uma forma positiva e conseguir tirar ótimos frutos e formas inovadoras de entregar ou de manter a empresa operando, né? E aí vem o último ponto que eu queria reforçar, que é a questão das equipes. Então, a liderança dos executivos, além dessa correria, né, de manter o modus operandi da empresa, de provocar a equipe a inovar, de garantir as implementações com velocidade e qualidade, eles precisam achar tempo para se conectar e se manterem próximos das equipes. A gente já trabalhava com uma geração que é muito movida a propósito, muito preocupada em se conectar com o que a empresa tem de proposta de valor, o que ela gera de valor, e acho que com o Covid isso vai se intensificar. Então, os líderes, os gestores precisam se manter próximos da equipe para entender se o propósito que a empresa colocou durante essa crise conecta com as equipes. Porque se não passar da crise, muitos talentos vão acabar deixando a companhia, o que seria péssimo. O fato é que, se por um lado a pandemia expôs eventuais fragilidades, trouxe aprendizados extraordinários sobre flexibilidade, liderança, comunicação, espírito empreendedor, tolerância, propósitos, inovação, capacidade de gestão das mudanças e de gestão de conflitos, inteligência emocional, engajamento de times à distância, empatia entre níveis hierárquicos distintos, dentre tantas outras competências. Pouco a pouco as empresas estão retornando, mas e os impactos culturais nas organizações e nos executivos, como ficarão? E o retorno normal? Haverá o denominado novo normal? Resgatar ou reimprimir a identidade de cada organização. É este o caminho? Eu acredito que teremos após a pandemia um novo normal. O mundo deverá acelerar o processo de diminuição da globalização,
bem como as organizações terão que se estruturar para uma nova realidade de negócios, tanto do ponto de vista mercadológico como cultural. Quando falamos da cultura organizacional, teremos que repensar arquétipos, bem como as competências necessárias para este novo normal. Para mim, esse cenário que vivemos representa um acelerador no processo de transformação das carreiras que já vínhamos enfrentando. Desta forma, os executivos certamente irão se deparar com novos tempos após a pandemia, que talvez teriam que enfrentar apenas no médio prazo. Desta forma, a necessidade de desenvolvermos as habilidades do profissional moderno também precisam ser aceleradas. Skills como o que eu chamo de orientação de serviço, que é uma constante busca por maneiras de adaptar os produtos e serviços à nova realidade de consumo, assim como a flexibilidade cultural, que é gerar e usar diferentes parâmetros para absorver e compreender uma situação sob diversos aspectos, ganham muita relevância. E claro, sem esquecer da inteligência emocional, já tão presente atualmente na nossa carreira, e a criatividade, porque certamente nossa habilidade de gerar e implementar ideias atípicas e perspicazes terão que subir de patamar. Enfim, na minha opinião, este é o caminho da diferenciação nas nossas perspectivas de carreiras. Se antes essas habilidades já eram importantes e diferenciais, após a pandemia serão essenciais. Cláudio Marcos Ferreira, Head of Procurement da J. Macedo, professor e conselheiro da Live University.